Fala, gente, graça e paz, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Você está aqui em mais um episódio da nossa série aqui no YouTube chamada Devocionais. Uma série de ensinos bíblicos, na verdade de bate-papo bíblico que tem edificado muito o coração dos nossos 1000 inscritos. É isso aí, nessa caminhada, nesses últimos 4, 5 meses, nós temos agarinhado aí cerca de 1000 inscritos com essa série de devocionais e, salvo engano, já está bem pertinho dos 20 devocionais aqui. Eu já não sei mais nem o que é que eu tenho que falar para vocês, porque quase tudo que eu já sabia eu já compartilhei com vocês, mas eu tenho pedido em direção a Deus, eu tenho lido a Bíblia, tenho lido livros e tenho um bloco de notas lá no meu iCloud, que tem alguns temas que a gente vai estar trabalhando aqui no decorrer desse ano, tá bom? Hoje nós vamos aprender muito. O tema de hoje está bem interessante. O tema de hoje é pela fé ou pelas obras. Nós vamos discutir hoje se a nossa salvação ela é baseada na nossa fé e somente na fé, ou se a nossa salvação é baseada na fé e nas obras, ou apenas nas obras. Nós vamos discutir isso aqui e eu tenho certeza que vai ser de muita valia tudo que será falado aqui teologicamente nesse nosso bate-papo. Eu tenho certeza que você vai aprender bastante e eu queria que você interagisse junto comigo. É uma forma de retribuir esse trabalho que nós fazemos aqui, esse milagre, porque o celular já encheu a memória, é um milagre para fazer esses vídeos aqui. Mas graças a Deus tem dado certo. Então pegue sua Bíblia, pegue seu bloco de notas, pegue sua caneta, pegue seu papel e vamos trabalhar hoje em Efésios capítulo 2, versos 8, 9 e 10. Esse será o nosso texto áureo, nós vamos discutir sobre isso e eu tenho certeza que nós vamos aprender muito, tá bom? Vamos para o texto bíblico. A palavra de Deus diz que porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E não vem pelas obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras de Deus, obras do Senhor. E nós somos criados para as boas obras, as quais Ele mesmo preparou de antemão para que andássemos nela. Existe uma discussão muito grande, principalmente no meio pentecostal, se nós precisamos de obras para que essas obras corroborem com a salvação. E existe essa discussão se de fato a salvação é pela graça e pela fé ou se nós precisamos fazer alguma coisa para contribuir com a nossa salvação. E a primeira coisa que nós temos que fazer para entendermos isso aqui é lermos a Bíblia Sagrada e especificamente o bojo doutrinário do Novo Testamento. Nós vamos compreender isso aqui de uma maneira muito clara e consistente. Quando nós falamos sobre salvação, é impossível falarmos de soteriologia sem falarmos de amartiologia. A martiologia é a doutrina do pecado. Eu expliquei isso no devocional passado. Então, quando nós falamos do pecado, nós falamos de uma dívida, porque a queda do homem não envolve apenas a morte espiritual do homem, mas a queda envolve também uma dívida judicial que o homem tinha com o Senhor. E essa dívida é do tamanho ou do peso da própria eternidade. Sendo assim, fica impossível o homem pagar pela sua própria salvação. Fica impossível que o homem faça alguma coisa para que ele consiga pagar esse preço que possa fazer com que ele não seja mais condenado. O homem deve algo a Deus que esse homem não consegue pagar. E esse peso gerou nesse homem uma dívida e uma morte eterna. Por isso que Deus precisava enviar Jesus, para que Jesus pudesse pagar esse preço. E quando nós falamos sobre pagar esse preço, existem algumas teorias a respeito de pagar o preço. Por exemplo, existe a teoria do pagar o preço a Satanás. Por algum tempo, algumas pessoas da igreja acabaram pensando que quando Jesus veio à Terra para pagar um preço para Satanás. Essa é a teoria do preço pago a Satanás. Satanás é o dominador dos perdidos, ele é que fica ali com todos os caídos. Então Jesus vem, paga um preço para o diabo e o diabo solta as pessoas que estavam nas garras dele e assim Jesus salva essas pessoas. Essa é a teoria do preço pago a Satanás. Essa teoria é considerada na ortodoxia bíblica como uma teoria herética. Por quê?
Porque Satanás não é dominador de ninguém. Satanás não é o rei do inferno. Satanás não é o rei do abismo. Quem reina no inferno, por incrível que pareça, é Jesus. O inferno é um lugar terrível porque Deus está lá, já diria Paul Washer no livro O Verdadeiro Evangelho. Então, existe uma teoria mais próxima da Bíblia, que é a teoria da substituição penal. Que teoria é essa, pastor, da substituição penal? A gente chama isso de teoria do sacrifício vicário, que é quando Jesus substitui aquele que deveria morrer. E eu expliquei isso no devocional passado. Então, quando nós falamos de um preço pago, esse preço que foi pago foi feito para satisfazer a vontade de Deus. Então, esse preço é pago para Deus. E a Bíblia diz assim: fostes comprado por um bom preço, não de prata e nem de ouro, mas um preço de sangue. E a Bíblia diz: e toda dívida que era contra nós, ele mesmo a cravou, pregando-a na cruz do Calvário. Então Jesus, ele substitui os condenados, que somos nós, e nos substituindo, ele morre no nosso lugar, e morrendo no nosso lugar, ele paga o preço que deveria ser pago para o nosso resgate. Que preço é esse? A Bíblia diz o seguinte: a alma que pecar, essa morrerá. Em outro texto bíblico, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Se a alma que pecar, essa morrerá, e o salário do pecado é a morte, alguém deveria morrer no nosso lugar para pagar esse salário. E quem morre no nosso lugar para pagar esse salário é Cristo. Jesus fala 7 frases na cruz, e a última frase que Jesus fala é a frase tetelestai. O que significa tetelestai? Tetelestai era uma linguagem usada para mercadores, era uma linguagem usada em comércios. Quando se quitava uma dívida, quando se pagava um terreno, quando se comprava alguma coisa, aquele que comprava e pagava dizia tetelestai. E tetelestai significa está pago, está feito, está consumado. Então Jesus, na sua obra redentora, ele a consome, ele a termina, ele a faz de maneira que ninguém mais pode fazer nada para ser salvo. Aquilo que deveria ser feito para que o homem pudesse ser salvo, Cristo já fez isso pelo próprio homem. Então Jesus nada mais é do que uma oferta de Deus para o próprio Deus. Observe, Deus ele cria o meio do homem ser salvo, e o meio é matar alguém inocente e alguém sem pecado substituir o pecador. Quando você está lá em Gênesis 3 e você vê o Senhor matando o animal e cobrindo o homem, isso é uma alusão ao sacrifício feito por Jesus. Então Deus ele providencia os meios de reconciliar o homem com ele mesmo. Por isso que Paulo diz assim: Deus estava em Cristo Jesus, reconciliando consigo mesmo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, mas colocando em nós a palavra da reconciliação. Então a gente observa que toda a obra da salvação, toda a obra soteriológica, ela começa em Deus e ela termina no próprio Deus. Paulo diz assim: estando vós mortos em ofensas e pecados, ele vos amou e vos vivificou, sendo vós ainda mortos, e vos fez assentar em lugares celestiais, em tronos celestiais. Então nós estávamos na condição de mortos, Deus nos vivificou através da morte de Jesus. Por isso que Isaías diz: e ele levou sobre si. Jesus levou. Então esse preço para que o homem pudesse ser salvo, ele só conseguiria ser pago pelo próprio Deus. É aqui que a gente compreende o que a teologia chama de união hipostática de Jesus. O que seria a união hipostática de Jesus, pastor? A união hipostática de Jesus é a união das suas duas naturezas, a sua natureza humana e a sua natureza divina. Por que uma união hipostática, uma natureza teantrópica? Porque como homem, Jesus deveria nos substituir como homem. Por isso que a Bíblia diz assim: sacrifícios e holocaustos não quisestes, mas preparastes para si um corpo. Vocês lembram de Gênesis, quando Abraão é interpelado, quando seu filho diz assim: pai, aqui está a madeira e o cutelo e o fogo, mas onde está o cordeiro? E Abraão diz: o Senhor proverá para si o cordeiro, não é para nós. Eu sei que essa palavra é muito usada para dizer que o Senhor está preparando para nós, não, mas na verdade o Senhor vai prover para ele mesmo o cordeiro. E quem é esse cordeiro? Que Isaac não morre e o cordeiro vai morrer.
Cristo. Então Cristo é uma oferta preparada por Deus para o próprio Deus. Então Jesus, ele é a oferta que Deus preparou para pagar o preço pela nossa rendição. Então, quando nós falamos de salvação, nós não conseguimos atribuir obra nenhuma humana à salvação. O que é que a ortodoxia bíblica da igreja ensina? A ortodoxia cristã, quer seja ela arminiana ou calvinista, ela ensina que a salvação é simplesmente, unicamente pela graça e pela fé. Só que os dois mecanismos teológicos soteriológicos, eles têm duas maneiras de entender a fé. O arminianismo acredita que a fé é um produto que Deus colocou em todos os homens. Então esse homem deve dar uma resposta a Deus através da fé que o próprio Deus colocou em todos os homens. E ele dá uma resposta que sim ou que não, através do seu livre-arbítrio. O calvinismo, que tem um método um pouco diferente, acredita que a fé é um dom de Deus e ela é concedida apenas para os eleitos pelos quais Deus morreu no seu sacrifício limitado, ou eficaz, eles chamam de eficaz. Então Deus concede fé aos eleitos e os eleitos creem em Deus. O que nós podemos convergir nessas ideias? Nós convergimos na ideia de que somente aqueles que creem recebem eficazmente esse sacrifício de Jesus sem precisar de obra nenhuma, quer seja a técnica de interpretação arminiana ou calvinista. Ambas as duas concordam com a ideia de que o homem não coopera em nada para a sua salvação, não fazendo nada para ser salvo. Aí nós temos os desdobramentos, porque nós temos a visão católica apostólica romana, que é uma visão que nós chamamos de pelagianismo ou semi-pelagianismo. O pelagianismo é a ideia de que o homem nasce sem pecado e que ele peca por opção, mas se ele fizer coisas boas, ele consegue alcançar o favor de Deus através das coisas boas que ele pratica. A gente chama isso de pelagianismo. E essa maneira de pensar teologia, pela ortodoxia da igreja cristã, é considerada uma visão herética. Mas espera aí, se você não conhecia isso e você pensava dessa forma, você não é um herege, fique tranquilo. Se você não tinha conhecimento bíblico que a sua salvação era unicamente pela fé e por mais nada, você não é um herege, você só não tinha o conhecimento que você precisava. Mas, se você congrega em uma denominação, se você faz parte de uma comunidade onde os pastores ensinam que é necessário fazer alguma coisa para ser salvo, cumprir algum rito, como devolver o dízimo, como ofertar ou até mesmo participar das reuniões, infelizmente, com base na ortodoxia cristã bíblica, você não está numa igreja genuinamente cristã, porque uma igreja genuinamente cristã tem como lema que a salvação é somente pela fé, somente pela graça, e nada do que o homem possa fazer fará com que esse homem seja visto como justo ou perdoado diante de Deus, que não seja o sacrifício de Jesus. Então, o que nós precisamos entender é que tudo o que nós estamos fazendo hoje, nós estamos fazendo porque Deus nos salvou e não para Deus nos salvar. A grande problemática é quando a gente abre a epístola de Tiago, porque quando nós abrimos a epístola de Tiago, Tiago diz assim: apresente a sua fé que eu apresento a minha obra, porque a fé sem obras é morta. Então Tiago fala que se a fé não vier acompanhada das boas obras, essa fé pode ser considerada uma fé não salvífica, uma fé que não edifica. E a gente entra nessa controvérsia. E alguns até se apoiam nesse texto para dizer, tá vendo? Jesus fez a parte dele, mas você precisa fazer a sua. Se você não fizer isso, isso e isso, pode ser que no final das contas você não seja salvo. Como é que a gente pode compreender a epístola de Tiago? A primeira coisa que a gente precisa entender é que Tiago é um dos líderes da igreja de Jerusalém e que o teor da carta de Tiago, da epístola de Tiago, é a verdadeira religião. Tiago vai falar sobre a verdadeira religião e como detectar essa verdadeira religião cuidando de órfãos e viúvas. Então Tiago vai falar das características de uma verdadeira religião por meio das suas obras.
por isso que Tiago vai falar tanto sobre obras. E quando Tiago fala sobre obras, que fé sem obras é morta, Tiago não está falando no sentido soteriológico da expressão. O que Tiago está falando é que essa fé que me salvou, ela precisa ser acompanhada de boas obras, não para me salvar, mas como uma evidência da regeneração. Então Tiago diz que essa fé que me salva, ela me capacita para fazer as boas obras. O texto de Efésios 2, 8, 9 termina na perícope textual do verso 10, e o verso 10 diz que o Senhor nos salvou para que andássemos nas boas obras, as quais Ele mesmo preparou de antemão. Então, ainda que o versículo 8 e 9 diga que nós não somos salvos pelas obras, o verso 10 deixa muito bem claro que nós somos salvos para andarmos em boas obras. Então, quando você elenca Tiago com Paulo e Paulo com Tiago, você percebe que o que Paulo está falando é da árvore, e o que Tiago está falando é do fruto que essa árvore gerou. E esse fruto é a boa obra, que é a parte visível de uma salvação invisível. É aqui que a gente compreende que, embora a obra não me salve, ela é fundamental nos frutos de justiça que eu estou praticando. Eu não sou salvo porque jejuei, mas eu sou salvo para praticar o jejum. Eu não sou salvo porque orei, mas eu sou salvo para viver uma vida de oração. Eu não sou salvo porque li a Bíblia, mas sou salvo para ter uma vida de leitura bíblica. Então observe que as obras, elas não conseguem nos salvar, mas as obras são fundamentais para que a gente possa exteriorizar essa salvação que aconteceu dentro de nós. São os frutos de justiça que nós estamos praticando para que o mundo observe que Jesus está em nós, que nós recebemos agora uma nova vida. Por isso que as obras são fundamentais, mas elas não corroboram com a salvação. Elas não corroboram com a salvação. Por exemplo, quando você pega um pastor que diz que aquele que não devolve o dízimo é ladrão, e ele linka isso com Apocalipse, que diz que os ladrões não herdarão o reino dos céus, e ele faz uma manobra exegética dizendo que se a Bíblia diz que quem não devolve o dízimo é ladrão, os ladrões não vão para o céu, você não vai para o céu se você não devolver o dízimo. Nós temos um grande problema aqui, porque o dízimo é uma obra de justiça. E se você diz que eu sou salvo quando eu devolvo o dízimo, você está dizendo que a minha salvação é comprada com 10% do meu salário. E não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o que nos comprou foi o sangue de Jesus vertido na cruz. Foi isso que nos comprou. Então, devolver o dízimo não é uma garantia de salvação. Assim como se batizar também não é uma garantia de salvação, participar de uma igreja não é garantia de salvação, subir um monte e ir à vigília não é garantia de salvação. A garantia da nossa salvação é a fé que temos em Jesus. A Bíblia diz assim: se creres que o Senhor ressuscitou a Cristo dos mortos, e com sua boca confessar e crer com o seu coração, verdadeiramente sereis salvos, porque com o ouvido se ouve, o coração se crê e com a boca se confessa. Então a Bíblia deixa muito bem claro que o pré-requisito para receber a vida eterna é crer em Jesus com todo o entendimento e com todo o coração, crendo que ele me substituiu. A teoria da substituição penal, ele me substituiu na cruz, morreu em meu lugar para poder me salvar. E isso acontece apenas pela graça e pela fé. Então, como é que a gente faz para elencar tudo isso? Eu fui salvo por Deus, pela graça, que é um favor imerecido, e eu criei em Deus pela fé que o próprio Deus me deu, e crendo no que Jesus fez, de fato eu sou salvo. E a partir do momento em que eu fui salvo, Deus está me enveredando nas obras de justiça, que é o motivo pelo qual ele me salvou. Então, onde entram as obras? As obras são o motivo pelo qual Deus me salvou. Não é o motivo pelo qual ele vai me salvar, mas o motivo pelo qual ele me salvou. Ele me salva para que eu pratique as boas obras como evidência da nova vida que eu tenho, não como paga para que eu viva a vida nova, mas como consequência da vida nova que eu recebi. O mesmo Deus que me salvou é o mesmo Deus que me capacitou para viver uma nova vida,
de obras de justiça. É assim que nós compreendemos como a salvação opera. Então você, a partir de hoje, precisa parar com essa ideia de que você tem que pagar o preço para ser salvo. Você tem que parar com essa ideia de que você está sofrendo para pagar a sua salvação, de que você está pagando o preço para entrar no céu, e todas essas falácias que são ditas por parte da igreja por causa de ignorância teológica. O que nós temos que dizer é que a Deus seja dada toda a glória por causa da salvação, e que toda a salvação é mérito de Cristo, e que nós estamos sendo salvos, fomos salvos e seremos salvos porque Jesus nos substituiu na cruz e ele venceu o pecado, a lei e a morte para nos garantir vida eterna. É isso que a ortodoxia paulina, é isso que a teologia paulina nos ensina. Então, a partir de hoje, nunca mais você vai dizer que você fez alguma coisa para completar a salvação ou que você fez alguma coisa para ser salvo. Você apenas creu. A Bíblia diz que nós cremos e a partir do momento em que cremos, isso lhe é imputado como justiça, tá bom? Então é assim que a gente entende esse grande dilema de fé e obras, obras e fé. É assim que você compreende. Você compreendia isso já? Você já sabia que era assim que se desenvolvia o panorama soteriológico da salvação? Se você não sabia, coloque aqui. Se você já sabia, diga assim, eu já sabia, pastor, mas foi muito legal poder reforçar isso, porque a gente sabe que parte da igreja evangélica ainda, infelizmente, ensina que nós temos que fazer algumas coisas para ser salvos. E quando nós desfazemos isso, nós caímos na mesma ideia católica, que é a ideia da indulgência, da penitência. As penitências e as indulgências eram maneiras que a igreja tinha criado para ensinar aos cristãos que eles deveriam fazer alguma coisa para ou entrar no purgatório ou para entrar no paraíso. E toda essa maneira de pensar a teologia, ela foi destruída pela reforma protestante. Por isso que nós temos os 5 solas. E dois dos cinco solas da reforma é sola gratia, somente a graça, não indulgências e não penitências. Sola fide, só a fé, não é a fé e as obras, não é a fé e as indulgências, é sola gratia e sola fé. Eu espero que esse devocional tenha edificado seu coração. Em breve a gente volta, ainda essa semana eu volto com mais um tema maravilhoso. Se você gostou dessa pequena palavrinha, desse pequeno bate-papo da gente, deixa um like, se inscreva no canal, ative o sino para você receber o vídeo na íntegra, e que Deus te abençoe, que você continue estudando a Bíblia para que você se torne um filho de Deus maduro espiritualmente e intelectualmente, porque crer também é pensar. Forte abraço, pessoal!